Olá, vamos então hoje abordar um tema que, na verdade, eu já até fiz um vídeo sobre isso, quando eu falei de vergonhas, timidez e autismo. Hoje eu vou falar de autismo, mas para descaracterizar esse mau diagnóstico que chegam a mim, mães, falando que os filhos são autistas. E quando eu abro o mapa da criança, eu falo, não é. Simplesmente eles têm uma composição que na infância vão ficar meio encruados, introvertidos, seletivos, que podem até dar uma impressão assim ou assado, mas uma coisa é uma impressão assim assado, outra coisa é o diagnóstico errado. Que vai fazer uma criança ser levada a terapias, correndo o risco até de passarem remédio para as crianças. Então, veja só, o vídeo hoje é para falar que não é porque uma criança mostra introversão, mostra seletividade, mostra isso e aquilo, que ela pode ser diagnosticada com essa síndrome, que é meio complicado, mas que bem ou mal eu já expliquei da onde sai o gatilho. E mais, qualquer transtorno, qualquer conflito de personalidade, qualquer síndrome que tenha a personalidade e a tendência, se não houver o gatilho que faz com que ela desperte, se não houver uma má alimentação para que não tenha os hormônios que favoreçam o fato de não sofrer com aquele tipo de compulsividade, ele não vai ser desperto. Então, tem um monte de senão e não pode direto falar a criança é autista porque é introvertida ou coisa parecida. Então, eu vou colocar meu rosto para o lado para alertar as mães que possam vir a ser levado a esse tipo de diagnóstico. Olha, se os adultos já recebem diagnósticos equivocados, porque muitos chegam a mim falando que tem pânico e ansiedade, muitos chegam a mim falando que tem pânico e esquizofrenia, muitos chegam a mim falando que tem esquizofrenia, também é um outro conjunto de dificuldades. Porque o mapa mostra, ele não determina, não, ele mostra. Então, diferente dos psicólogos nas anamneses deles, através de várias consultas, chutam um diagnóstico, ou imaginam ser, para não parecer a palavra errada que eu usei, chutar. Então, eles imaginam-se. Não, o mapa mostra. Para que ficar imaginando se pode ver no mapa o que deve ser combatido e da forma adequada, segundo as técnicas da psicologia tradicional. Então, vou colocar meu rosto para o lado e vou levantar. Vou aproveitar uma mãe que veio falando que o filho era autista, que eu falei que não era, para servir de exemplo. Tirei o nome da criança, tirei os dados para que ninguém saiba quem seja, e vamos falar a respeito, então, usando desse exemplo. Então, coloquei meu rosto para o lado e vejam aqui. Primeiro passo. Quando Plutão, que cria o gosto da seletividade quando está desafinado, que cria o gosto do tudo perfeito e o que não é perfeito a pessoa prefere não interagir. Imagina se além da possibilidade de estar desafinado,
a pessoa tem Escorpião fortalecido dentro do ego, pronto, não tem como a criança não ser seletiva e a ponto de não interagir com ninguém. Está aqui tá aqui um bom aspecto com a Lua cria mau aspecto que a Lua inverte. Mas se fosse uma quadratura com o Sol, se fosse um mau aspecto com Mercúrio, Mercúrio raciocínio, Sol consciente, isso iria criar direto na criança, muitas crianças, principalmente as de Escorpião, às vezes nem fala com o pai, só fala com a mãe, ou vice-versa. Às vezes os pais ficam com vergonha porque a criança não interage com os parentes, parece mal criado e não é a criação que os pais estão dando, mas é a natureza da criança que vai, com o tempo, se equilibrando. Escorpião é um signo maravilhoso, mas tem esse lado que é muito seletivo, que é muito pela perfeição, que é muito pelo gosto de fugir de tudo que não está afinado segundo os gostos dele. Mas se eu tenho a seletividade de Plutão, tenho aqui a possibilidade de ter Escorpião dentro do ego que fortalece o desequilíbrio. Aí, se a isso se soma maus aspectos entre Marte e Júpiter, que cria o medo na criança, que se soma à ansiedade quando os maus aspectos é com Saturno. Então, seletividade com medo, com ansiedade, a criança vai interagir com quem? Com ninguém. Vai interagir com a mãe dele, vai interagir com quem ele se sente pleno, porque ele gosta da perfeição. Não tem personalidade pronta para explicar o que pensa, mas é o que ele é. Agora, para piorar a situação, se eu tenho aqui um mau aspecto com o ascendente e o Sol, ela é tímida. Medos, ansiedade, seletividade, gosto pela perfeição e introversão por conta da timidez. Se tem aqui um mau aspecto também com o Mercúrio, vai ter vergonhas de se comunicar, vai falar como, não tem como falar. Mas isso tudo, as vergonhas, a timidez, quando chega na adolescência, melhora ou acaba. Eu fui muito tímido quando menino. Chegou na adolescência, eu falei, eu tenho que parar com isso, porque eu preciso namorar. Então, todo mundo na adolescência, quando entra na segunda coluna do diagrama, a primeira coluna é a forma de ser, a segunda coluna é a forma de agir. Quando entra a forma de agir, essas timidez são meio que jogadas fora, se cura. A seletividade, a pessoa percebe, não, eu preciso interagir com todos não, vou continuar chato, mas eu vou interagir com os que possam me servir, os que possam me engrandecer, os que possam falar a minha linguagem. Se piorou, vamos lá, um mau aspecto com a Lua também, e a criança tem algum problema emocional, porque em casa os pais brigam, ou os pais se separaram, ou um ou outro morreu, sabe? Ela não tem como colocar para fora as suas angústias, porque a Lua faz um mau aspecto com o ascendente. Então, tem diversas formas, diversas situações no mapa que podem se somar e criar a impressão de autismo. Meu Deus, uma coisa é a síndrome, outra coisa é olhar o mapa e ver se tem um conjunto que favorece essa impressão. Deus do céu, tem mães que chegam a mim falando que os médicos estão querendo passar remédio para as crianças de 2, 3, 4 anos.
caramba! Bom, então o vídeo de hoje é curto, é na intenção de mostrar que uma coisa é a anamnese maravilhosa, com um profissional muito gabaritado, que tem condição de chegar a quase a perfeição das possibilidades. Outra coisa é o mapa, que olha e vê e determina o que tem que ser feito, porque ali está a natureza do indivíduo ou da criança. E assim, a gente não vai falar de espiritualidade com a criança, fala com o adulto. Pô, acorda a tua alma, você vai morrer um dia. Abre teu olho, vem administrar o karma da sua vida, que é a personalidade do corpo. A criança não tem como falar isso, mas tem como aceitar o jeito dela. Aceitando o jeito dela, não cria o gatilho para ela se encruar ainda mais, porque vocês estão cobrando o que não deve. 1 mais 1 é 2. Se começar a botar a criança em terapia, você precisa interagir. Como é que vai interagir? Ela não tem ferramentas, não tem natureza. Mas sendo tratada com amor, com respeito à natureza dela, com respeito às possibilidades dela, no caminho para a adolescência, tudo funciona. Ok? Então, gostou, dá o like, não gostou, joga pedra, contra-argumenta, qualquer coisa. Abraço.